Para você que se liga nas redes sociais do Lance e também da Voz do Esporte, seja bem-vindo. Mais uma edição do nosso podcast A Rodada. Sempre depois da rodada do Campeonato Brasileiro, nós temos a nossa rodada. Com gols, com tabela, resultado e, claro, sempre com um convidado muito especial. Sempre em nome de Galera Bet, a sua melhor aposta. Acesse galera.bet. E quando você cadastrar, você já tem R$50 em bônus. Só fazer o resgate. E mais que isso, no seu primeiro investimento, crédito em dobro. Então, galera.bet. Ao meu lado, ele, que era o apresentador titular. Ficou de folga? Já tá tudo errado isso Ficou aí, de cara. folga? Perdeu a posição? Já tá tudo errado. Eu quero fazer meu protesto aqui. Nem vem me dar boa noite. Nem vem me dar aquela péssima noite, César. Um abraço pra você, César. Um grande abraço. Aqui é parada de sócio. Então a gente se bica aqui mesmo. Porque eu era apresentador deste programa e eu fui destituído do cargo porque ele foi conseguindo vitórias expressivas. Sim. A última com o Dorival foi uma goleada. E aí eu virei aquele assistente permanente da comissão técnica, né? Por enquanto. Aí, tá vendo? Tô sendo analisado de novo, porque os analistas de desempenho aí, Rafael Jacobucci, Floriano, estão passando informações ao treinador. Fique esperto. Cuidado, tem fogo amigo aí. Será que o nosso convidado já passou por isso? Era titular, de repente será? perdeu? Deixa eu falar com ele. Hoje, na rodada dos paredões, um paredão. Júlio Sérgio, goleirão, campeão brasileiro pelo Santos, campeão, jogou pela Roma, multicampeão, terceiro melhor goleiro da história do futebol, do mundo em si. Seja bem-vindo, Júlio. E aí, beleza? Obrigado pelo convite. Já passou por isso já, Júlio? Você saiu, não quero jogar não, dá oportunidade pro jovenzinho, de repente o jovenzinho ganha a tua vaga e você fica igual os grilhos assim no banco. Que, antes de eu ir pra Roma, aconteceram várias coisas, e, enfim, fui jogar na América de Santo Rio Preto no início de 2006. E aí, eu tava vindo uma lesão de cruzado, e aí eu fui pra lá sem fazer pré-temporada, joguei 4 jogos, e aí machuquei, e justamente aconteceu isso aí, né? Eu saí, entrou um menino da base lá, que eles tinham ganho a Taça São Paulo, e quando eu fui voltar, o treinador falou que não queria mais. Esgrilhos, cuidado aí, esgrilhos. Era, sei lá, março, abril, em julho eu assinei meu contrato com a Roma. Foi bom pra caramba. Calma aí que a gente não gostou. Isso tá indo bem. É bem isso. Precisamos renovar, esgrilhos. Vamos renovar, vamos sentar e vamos para renovação de contrato. Tem algumas exigências. Ai, meu coração. Vamos então para a tabela dos jogos da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, para você ligado conosco na tela. Goiás e Atlético Goianiense, clássico, 2-1 para a equipe do Goiás, queda do técnico Jorginho. O Curitiba venceu o Avaí, do nosso Guto Ferreira, participou conosco e agora consegue a sua primeira vitória com o Coxa, 1-0 em cima do Avaí. Fluminense e Palmeiras, empate no Maracanã, 1-1 com um golaço de bicicleta do Rony. Ceará e Atlético Paranaense, jogo que Rafael Esgrilles narrou, não me surpreende o resultado, 0-0. 0-0, tô numa fase boa também, narrando não tem gol. América Mineiro e Atlético Mineiro, empate em 1-1. São Paulo 0, Fortaleza 1, jogo no Morumbi ontem. Botafogo no Clássico Carioca perdeu para o Flamengo, embora o Botafogo tenha jogado melhor, o Flamengo conseguiu a vitória do técnico Dorival Júnior por 1-0. E o Cuiabá empatou com o Santos em 0-0. Bola rolando nesse momento para Internacional e Juventude, Corinthians e Bragantino, você acompanhando no Futebol Lance Voz do Esporte. Seguimos agora para a tabela de classificação, depois de 24 rodadas na tela para você. Palmeiras lidera com 50 pontos, segundo o Flamengo 43, o Fluminense é o terceiro com 42, Corinthians que joga nesse momento, a gente não está pontuando o jogo do Timão, 39 pontos, o Atlético Paranaense também tem 39 na quinta colocação, o Internacional que também está jogando nesse momento, 39 pontos. O Atlético Mineiro, sétimo colocado com 36, 34 do Santos em oitavo. O nono, o América Mineiro com 32, mesma pontuação do Goiás, surpresa, com 32 pontos, em décimo, e 11º o Bragantino. Está jogando com o Corinthians, também não estamos pontuando esse jogo, tem 31 pontos, em 12º Fortaleza com 30, em 13º São Paulo com 29, em 14º Botafogo 27, mesma pontuação do Ceará também 27, o Coritiba com a vitória importante contra o Avaí saiu da zona de rebaixamento, é o 16º colocado com 25 pontos, em 17º Cuiabá com 25 na zona de rebaixamento, ao lado do Cuiabá, Avaí, 18º com 23, Atlético Goianiense
com 22 é o 19º, e na lanterna o Juventude, que está jogando agora também com 17 pontos. Aí, portanto, a tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos aos gols de alguns jogos, lembrando que todos os jogos você encontra no Lance. Aí Todos os gols, né? Todos os gols da rodada você vê nas redes sociais do Lance. Isso é verdade. E aí o Guto Ferreira, né? Gol do Fabrício Daniel. Bom jogador, que ganhou um pouquinho de espaço agora. Até o nosso glorioso goleirão pode falar um pouco mais do Coxa, né? Que teve lá, trabalhou muito bem, né? Esse time do Coritiba, que começou muito bem no Campeonato Brasileiro, mas veio perdendo um pouquinho de força. Aí a gente já tá para ver um gol absurdo agora, né, Esgueiros? Ele pegou o gosto, né, pela coisa, né, o Rony Elson, né? O Rony pegou o gosto de fazer gol de bicicleta, fez um belíssimo gol contra um time do Fluminense que não começou tão bem na partida, mas veio tendo evolução, né? Na mão do Fernando Diniz é muito importante, né? Porque foi um Fluminense mesmo com as mesmas peças, mas com uma tática diferente do jogo com o Corinthians, né? Um pouco mais incisivo no jogo com o Palmeiras, e você tem que estar preparado para jogar com o Palmeiras, e conseguiu esse gol de empate com o Manuel subindo no primeiro pau, mais que a zaga da equipe do Palmeiras, e conquistando este empate. E o Fernando Diniz disse na entrevista coletiva que ainda sonha com o título. Tá bem o Fluminense. E aí, goleirão? Ô, goleirão! Ô, Júlio Sérgio, montou bem a barreira o cara ou não? Eu não entendi porque ele deu o passo pra frente. Acho que já estava bem posicionado. Se ele espera, a bola vem tranquilo para ele fazer a defesa. Mas são escolhas. Acontece. Matheus Cavicchioli falhou nessa, e aí o gol do Henrique Almeida. Para quem não se lembra, Henrique Almeida foi eleito o melhor jogador do Mundial Sub-20 em 2011, quando tinha Neymar, os caras, a última vez que o Brasil foi campeão mundial Sub-20. E aí o gol do Vidal. Na participação do Pedro, que entrou no segundo tempo. E aí o cara é diferente, né? Poderia tentar a cabeçada meio sem ângulo, mas ele viu a posição do Vidal chegando livre no meio da pequena área. E aí também serviu, né? Mostra que ele é artilheiro, mas também não é fominha, né? Ah, com certeza, e vive uma boa fase. Quando você tá na boa fase, né? Aí tudo dá certo, né? Gol, assistência, e com certeza vai estar na Copa do Mundo. E agora para falar de uma ressurreição no campeonato, né? Do time do Fortaleza e do Vojvoda. Que ontem foi amassado pelo São Paulo, vamos falar a verdade, mas venceu, né? O que vale é o gol, e o gol marcado pelo Juninho Capixaba na parte final, no começo do primeiro tempo. Mas aí o goleiro, Fernando Miguel, pegou tudo. E a gente está com um goleiro aqui. Qual que é a importância daquele jogo, Júlio César? Que, Fernando Miguel ontem, o São Paulo poderia jogar até meia-noite. Não marcaria gol, porque o cara estava pegando até pensamento. Você já teve noites, tardes dessa forma, e quando você está dessa forma, o psicológico, ele faz o diferencial? Ele é a coisa diferencial? Tem dia que você torce pro cara chutar no gol. Tem dia que você fala, puta, se vier é foda. Tem dia que ela gruda na luva e você não vai acontecer nada. Eu já passei por fases assim, as duas. E não adianta. Quando o cara tá num momento certo, tudo acontece, dá sorte, pega pra caramba. Não adianta. É foda. Bom, vamos falar do começo da carreira. A gente sabe que, geralmente, eu sou goleiro, posso falar um pouquinho melhor, né? Por que eu fui pro gol? Porque eu não sabia jogar com os pés, né? E queria participar da bola. Tem vídeo dele jogando? Tem. E ele cometeu uma loucura uma vez, no resort do Marcelinho Carioca. Esse rapaz falou assim, abre, uma falta pro Marcelinho bater. Ele falou, abre, e de longe. Então o Marcelinho já ia meter um 3 dedos ou de peito de pé. Ele abre. Mas ele não viu a cor da bola. Mas não viu. Esticou tudo. Aí sabe quando o gordinho tá no gol, estica tudo? Aí abre o buraco aqui embaixo do fardamento. Aí mas pega, a bola bate e entra. Pegou? Bola na trave. Tá bom 0x0. Acabou 0x0. A trave é nossa. Marcelinho nunca fez gol de falta em cima de mim. Vai ficar registrado, viu, Marcelinho? Mas quem rasgou embaixo do braço, rasgou. Não precisa entrar em detalhes. Como eu não sabia jogar, queria participar, eu fui pro gol. Por que você escolheu ser goleiro, Júlio? Cara, eu jogava tudo no colégio, né? Tinha uns 6, 7 anos e na escola que eu estudava tinha bastante esporte. Tinha um amigo meu que já jogava num clube, chamava Palestra lá em Ribeirão, e ele me convidou pra ir, falou que tava precisando de um goleiro, eu fui. E me recordo que no primeiro jogo, num clube lá da cidade, o cara chutou uma bola fraquinha. Ela veio pro meu rumo, eu pulei por cima dela e ela entrou no gol.
E mesmo assim eles me seguraram porque não tinha outro. E aí eu conheci um cara fantástico lá em Ribeirão que chamava Manga, um treinador de goleiro. E o campo que eu fazia treinamento era em frente a uma oficina do meu pai. Que meu pai Você tinha tinha uma quantos oficina. anos? Eu tinha 7, 8 anos. E aí esse cara pegou e começou a me treinar. Eu já treinava com os mais velhos, porque era o único dessa idade. E foi assim que eu comecei. Esse meu amigo depois, hoje ele é fiscal da Receita Federal, Daniel. E eu acabei indo pro lado profissional da coisa. Caramba. Ô, Júlio, e a categoria de base, quando apareceu pra você? Quando apareceu efetivamente, vou jogar e vou depender do futebol? Quando chegou essa oportunidade pra você? Eu fiquei nesse clube até os 13. 13? 11. Até os 11 anos. Aí eu fui pro Botafogo, que já era mais profissional, já era um clube bacana. E rapidamente comecei a mudar de categoria e eu me lembro que com 15 anos eu recebi a primeira ajuda de custo, que eu fui colocado no time principal já em janeiro daquele ano, em 95, se eu não me engano. E era o Roberval Davino. Eles me puxaram para completar os treinos. E aí depois chegou o Jair Pisserni e eu já fiquei integrando aquele elenco profissional. Eu fui pro banco em alguns jogos da Série A2 e tal. Ali eu comecei a receber efetivamente uma ajuda de custo. Eram R$ 150, se eu não me engano. Mas era diferente do que é hoje, né? É. Hoje a gente queria jogar no time de cima. A gente queria treinar no Santa Cruz, que é o estado do Botafogo. Hoje a expectativa da galera é diferente, né? A galera já entra lá sabendo que é um business e fora do campo tá um business muito grande desde 7, 8 anos. Você sempre já tinha noção do que você queria? Nenhuma. Queria me divertir. Queria jogar. Eu queria jogar, eu tava lá. Tipo, minha família não era rica, mas não tinha dificuldade de grana. E aí, quando eu comecei a fazer mais parte do profissional, a coisa foi ganhando corpo. E aí, com a minha estreia, eu fiz em 97. Né? Até eu tava contando aqui em off que eu fui pro banco com Come Fogo com 15 anos. E como que foi que você recebeu essa notícia? Você já estava treinando há muito tempo lá? Eu tava O Jair treinando- Pisserni que era o técnico, né? O Jair que me levou. Eu tava treinando há algum tempo já no time de cima, mas assim... cara, não tinha estrutura para aquilo tudo. Eu já me destacava, eu era muito rápido, porque eu não sou um goleiro, não fui um goleiro muito alto. E aí eu passei por cima de todo mundo, né? Tinha, goleiro do juvenil, goleiro do júnior e mais os caras do profissional. Ele falou, não, vai esse moleque aí. Porque o goleiro era o Sérgio Guedes, aí eu não sei se ele foi expulso, o Sérgio, que hoje é treinador. E aí tinha o Ricardo Gomes, que era o segundo goleiro, e aí eu passei a ser o terceiro. E aí até me lembro que a gente ganhou o Come Fogo, ganhei R$ 600 e já... Que festa, hein? Já foi uma festa. Comprei o número do celular que eu uso até hoje. Que Só beleza. não tinha dinheiro pra pagar a conta, né? Pagava pra Mas ligar, tinha. pra receber, mas o celular tava lá. Mas você se recorda quando o Jair te chamou? E como que foi a conversa com seus pais? Vou pro Come Fogo, vou pro Clássico. O Sérgio foi um cara muito importante na minha carreira, o Sérgio Guedes. E um cara que chama Jair Leite, que foi até auxiliar do Klein um bom tempo. Esses caras me abraçaram quando eu cheguei no profissional, né? Eu tinha que crescer muito como goleiro, obviamente, tinha 15 anos. E o Sérgio tinha jogado no Santos, seleção brasileira, um cara que eu era fã. E aí pude fazer uma amizade bem boa com ele nesse período e eles me ajudaram muito, né? Então, assim, o Jair já tinha meio que me falado alguma coisa, que existia a possibilidade. Aí o Pisserni deu umas peitadas lá na galera pra me levar, me levou. E foi massa pra cacete. E todo mundo se lembra do Santos Futebol Clube com você, né? Você teve uma boa passagem pelo Botafogo de Ribeirão Preto, jogou ali a fase decisiva da Série A2 em 1999, Sim. né? Quando teve o acesso do América e também da Ponte Preta. Mas como é que pintou o Santos na tua vida? A oportunidade para você ir pro Santos? Ninguém nunca me comprou, né? Ninguém nunca foi me buscar em lugar nenhum. E eu dei uma rodada depois que eu saí do Botafogo. Eu me lembro que em 99, depois desse período, veio um Campeonato Brasileiro da Série A, que nós disputamos. E aí chegou um treinador que chamava Lula Pereira, se eu não me engano. Lula Pereira. Acho que até faleceu esses tempos agora. E aí ele falou, não me interessa ficar com esse jogador. E ainda não tinha a lei do passe na época. Então eu tinha um vínculo com o Botafogo e tinha mais 6 meses de contrato. E eu já ganhava relativamente bem, porque o Brunoro foi para lá, montou uma estrutura legal.
E aí eu troquei o que eu tinha para receber por 6 meses para poder sair. E aí eu fui para Inter de Bebedouro, Sertãozinho, Francana, dei uma rodada. E voltei pro comercial já em 2002. Mas já voltei cansado já. Já voltei puto porque, pô, não recebia, ficava longe. Não tava com tesão de jogar bola muito. E eu voltei para ser reserva no comercial de um cara que chamava Alexandre, que foi um grande goleiro que jogou também no Botafogo de Ribeirão Preto. E, bom, resumindo a história, eu acabei jogando aquele ano, fui capitão do time e o auxiliar do Leão era o Pedro Santilli. Sim. O finado Pedro Santilli, que nos deixou há pouco também. E ele assistiu alguns jogos nossos do comercial e perguntou se eu não queria fazer um teste no Santos. E assim foi. Você tinha quantos anos? Acho que eu tinha 22 anos, mais ou menos. Porque hoje, 22 anos, fazer teste... Não, num time como o Santos. Como o Santos hoje é não existe impossível, mais. mas Né? a história ela Sim. ganha um outro porém depois. E aí eu fui, eu fiquei uma semana lá, cheguei numa segunda, cheguei no sábado de manhã o Léo me chamou. Falou, ó, legal, pô, você tem qualidade, vou tentar te ajudar, mas aqui não dá pra você ficar, porque tinha o Fábio Costa, o Pitarelli, tinha um menino que chamava Matheus, canhoto, que era lá de Franca, e o Rafael Andrade, não o menino que foi campeão da Libertadores, um outro cara que jogou na Itália depois também, muito tempo. E o Leão me chamou e falou, ó, não vai dar pra você ficar, treina hoje aí, vai embora, que eu puder te ajudar, você me liga. Falei, beleza, obrigado, vou pegar minhas coisas e vou embora. Naquele dia o Fábio quebrou o tornozelo. Eles iam fazer um jogo em Apucarana no domingo, eles iam treinar sábado e viajar. O Fábio saiu para uma chuteira nova, infelizmente quebrou o tornozelo para ele, mas ali se abriu uma oportunidade para mim. E aí eu fui para o Santos para ganhar a mesma coisa que eu ganhava no Botafogo de Ribeirão em 99. Então, assim, eu pagava meu aluguel em Santos, pagava a prestação do meu carro, sobrava 300 cruzeiros para comer um McDonald's. Fui campeão brasileiro assim. E você chega num time do Santos que naquele ano ia fazer história, e fez história, saindo do tabu. Fala um pouquinho dessa geração, como é que era, surgindo também Neymar, né? Surgindo Robinho, surgindo Diego, Neymar veio depois. O Robinho, o Diego, aquele time que mexeu com o imaginário do torcedor do Santos. Até porque o time ele não começa bem. De repente, eles se classificam na fase final, elimina Na última São Paulo. rodada, né? Exato. Era um time de altos e baixos que era muito jovem, né, cara? Só tinha maluco naquele time. A gente foi entender muita coisa depois, na hora que a gente classificou, mas até então era uma várzea concentração, tipo, várzea no bom sentido, né? Pô, as portas todas abertas, a galera jogando videogame. Eu lembro que uma vez foi fazer um desafio, eu e o Alberto, porque eu não jogava videogame nem o Alberto, centroavante. Foi 0x0 até nos pênaltis. E, pô, e os moleques eram muito loucos, né, cara? O William, Robinho, Diego, o Léo, o Ranzinza pra caramba, o Renatinho todo certinho, o Elano, às vezes era doido, às vezes era tranquilo. E era uma bagunça, cara. A gente se divertia pra cacete. Tinha um cara que tinha que ser o treinador, que era o Leão, que tinha umas coisas muito loucas, que passava 10 horas da noite, chegou uma época que ele passava recolhendo celular na concentração. Nossa. Só que a gente tinha 3 celulares, né? Nextel, um outro celular e um outro. Aí, porra, entregava o que ninguém usava e ainda punha pra despertar a cada meia hora. A gente combinava. Então, ó, você põe meia-noite, você põe meia-noite e meia, o outro põe 1 hora, o outro dia o segurança chegava, pô, vocês são muito filha da puta. Aqui pode tudo, filho. Pô, Podcast pode tudo. Para com essa merda, pô. Põe o cara pro celular pra despertar, às vezes me fode, pô. E aí, pô, a gente treinou 7 horas da manhã, porque chegava atrasado no treino. Nossa. Ele começava às 9, aí alguém chegava atrasado no treino, meia hora mais cedo, tem dia que começou às 7 horas da manhã. Mas era o cara diferencial pra tentar colocar limite nessa molecada? Era o cara que a gente tinha medo, entre aspas, assim, porque ele não era... O Leão é um cara estranho, velho. É bem estranho. Entendeu? Eu gosto muito dele. Até tentei um contato com ele agora, mas ele foi ele, então parou ali. Mas era o cara que tinha que ser para dar um controle. Porque, assim, taticamente não era um treinador diferenciado. Mas ele conseguia fazer um esquema que a gente cumprisse o mínimo possível. Então deu certo também por causa disso. Mas os caras são daquele time, todo mundo foi para a Europa. O único que não foi para a Europa foi o Maurinho, lateral. Todos os outros foram, inclusive os que não jogavam. Então, assim, era um time muito acima da média, novo,
Mas muito acima da média. Mas o ponto positivo daquele time? Claro, você tinha um Leão que segurava a onda ali. Mas era essa molecagem, essa várzea que você falou? Isso acabava indo pro jogo. Cara, foda-se o que vai acontecer. Pô, a gente ganhou de 4-1 do Cruzeiro lá. A gente jogava, os moleques são muito foda, cara. Diego, Robinho, Elano, Renatinho, Alex, a carreira que o Alex fez, só jogou em time grande, altíssimo nível. Todos são muito foda. E é o que eu falo, eu, pelo menos, só me dei conta do que estava acontecendo era que a gente classificou. Porque acho que, se eu não me engano, o Curitiba perdeu pro Gama. O Gama, é. E a gente classificou, velho. Porra, falando, nós estamos, cara. Tipo, ninguém dava nada pra gente. Vocês tinham noção que vocês estavam ali por um fio de não classificar? Ali dentro do campo, na última rodada? Então, a gente tinha, até porque... Eu me lembro bem porque eu me machuquei no penúltimo jogo, que acho que foi contra a Ponte Preta. Na Vila, a gente tomou 3-0. E depois a gente jogava contra o São Caetano. Nós perdemos pro São Caetano também, se eu não me engano. Sim. Esse jogo eu já estava machucado. E aí a gente só classificou porque aconteceu, cara. Então, assim... As estrelas se alinharam. Tudo. Aí você vai jogar contra o São Paulo, que tinha Kaká, Luiz Fabiano, Reinaldo. Cara, os caras classificaram 10, 15 pontos na frente de todo mundo. Aí você ganha dos caras e você fala, peraí. E é um futebol Agora vai. de tanta irresponsabilidade que o Diego faz o gol e vai em cima do símbolo do São Paulo. Assim, o Diego é um cara... O Diego é de Ribeirão, né? Eu conheço o Diego bem, assim. É um moleque de muita personalidade. Absurdo a personalidade dele. Tanto é que ele, porra, saiu daqui, foi pro Porto, e depois jogou na Alemanha, futebol difícil pra caramba, voltou pro Flamengo fazendo bem pra cacete. Então, assim... Mas se você perguntar pra ele, talvez hoje ele não faria. Né? A cabeça que a gente tem hoje eu tenho quase 44 anos, eu não ia fazer muita coisa que eu fiz. Mas acho que fez parte do crescimento e também deu muita coisa acontecendo naquele campeonato. O jeito que foi a pedalada do Robinho, o Diego fazendo isso no símbolo, o Fábio voltando, fazendo um puta jogo na final, entendeu? E tinha que ser, brother, tava escrito. E aquele time deu todo o suporte pro Santos fazer o que fez depois. Porque o Santos não tinha grana. O Santos não tinha nada quando eu cheguei lá. Assim, entre aspas. Tinha um presidente fudido, que era o Marcelo Teixeira. Um cara que o Santos deve muito. Que conseguiu fazer uma estrutura básica, necessária, mas sozinho. E aí os caras venderam e porraram, ganharam dinheiro pra caramba e fizeram um time que foi campeão da Libertadores quase 10 anos depois. Mas tinha muita resenha, né, nesse time, porque pelo que vocês contam aí, o time pesou, pedalada. Cara, você imagina assim, ó. A gente era moleque. Todo mundo começou a ficar famoso. Porque ninguém conhecia ninguém até aquele tempo. Então Sim. você começa a sair na televisão, você começa a ganhar um bichinho aqui, um bichinho ali. A gente fazia as nossas também, né? Conta uma resenha pra nós. Agora é hora da resenha, agora é hora da resenha. O Robinho era um cara impossível, me falaram que o Robinho era um cara Mas impossível. o Robinho era zoeira. Tinha todo tipo ali. Tinha galera que ia pra igreja, tranquilinha. Tinha os caras que saíam, enchia os tubos de cerveja e dormia na concentração. Aqui o outro doido era o André Luiz. O Tchê era maluco, cara. O Tchê, ele chegava todo dia com um paco de dinheiro no vestiário e ele ficava andando de carro a noite inteira. A história do Tchê, por exemplo, fomos fazer um jogo da Libertadores e ele queria trocar o carro dele. E ele não tinha a menor noção. O Tchê era, porra. E ele ligou para todas as agências de carro e nós estávamos na Colômbia. Minha nossa. Chegou a conta de telefone dele, deu tipo $200 de interurbano internacional. de DPI. Nossa! Aí, pô, ele foi levar um carro pra vender, ele, sei lá o nome do carro que ele tinha lá, e aí ele levou o carro pra vender, mas ele tirou as rodas. Ele deixou o carro sem as rodas pra vender. Esse era o Tchê, entendeu? Aí, Tchê, não vai vender, tá sem as rodas. Ah, alguém vai comprar sim, fica tranquilo. E o cara era na dele, velho. Então, pô, tem história pra caramba, bicho. Os caras eram muito malucos. E eu era o meio termo. Eu ia um dia na igreja, um dia eu ia tomar um negocinho. Dar uma Você tava equilibrada. bem, hein? Tem que fazer parte de todas as tribos. E aí acho que o sonho de todo garoto, né?
Porque ganha o Campeonato Brasileiro e no outro ano já começa encantando a Colômbia num jogo com a América de Cali, né? Que todo mundo aplaude o Diego, aplaude o Robinho. Fala do sonho de jogar uma Libertadores da América no ano seguinte. Então, aí a gente ganhou corpo com isso. Ganhamos estrutura mesmo de time, sabendo que a gente era bom, porque até então a gente sabia que a gente jogava, mas ninguém sabia que era bom. E nós vamos para um campeonato desse nível. E a gente chega na final. Então, assim, a gente chega na final jogando bem pra cacete. Demais. Eu lembro que eu joguei, acho que as quartas de final, eu joguei aquele ano contra o Cruz Azul. E depois o Fábio jogou. E a gente vai fazer uma final contra o Boca em La Bombonera, cara. Surreal, né? Tipo, não lembro, a final acho que foi junho, não lembro as datas. Junho do ano anterior eu tava jogando a Série A2. Que coisa do futebol, E aí né? eu chego pra fazer uma final com o Boca, que foi o maior time da década, se não do século. Na América do Sul Os caras, porra, Burdiço, Tevez, Esqueloto, Abundancieri. Então, assim, é por isso que eu falo, o futebol ele não te avisa nada. Se você não tiver preparado para suportar certas coisas, primeiro você tem que ter qualidade para se manter. Sim. Mas você tem que ter muita cabeça. Você tem que ter muita estrutura para aproveitar o que o futebol pode te dar. E ali foi bacana para mim. Ô Paulo, antes da gente entrar de fato Júlio, perdão. Antes da gente É entrar. normal. Olha, Paulo e Júlio tá César usa a seu favor na claro, retomada. é isso que eu tô entendeu? falando. Ele tá meio acuado, tá sentindo a pressão. Não, tranquilo. Julião, antes da gente entrar de fato na Libertadores, eu quero 2 detalhes importantes para a gente seguir na história, que são 2 marcos nos clássicos do Campeonato Brasileiro ainda em 2022, né? 2002. Quando a vitória do São Paulo, quando o Diego pisa em cima do símbolo, o que aconteceu naquele vestiário depois? Como que foi aquela noite? Houve tentativa de agressão dos caras, da torcida? Houve uma festa? O que de fato ocorreu? Não que eu saiba. Foi normal, deu muita. A mídia, né? Obviamente, vai bater, vai falar as coisas. Eu não me lembro de nenhum evento específico, assim. Eu acho que o Leão chamou ele para falar alguma coisa, mas mais em termos de ensinamento do que repreender. Não teve nada, assim. Eu não lembro. E a decisão contra o Corinthians? Houve muita mídia naquela época, né? De um lado, do outro. Foi tipo um evento, um dos maiores, da última final, né? Muito midiático, né? Houve, de fato, uma rivalidade grande entre os jogadores do Santos e do Corinthians ali? O que houve foi que nós fizemos um amistoso antes do campeonato, que a gente ganhou de 3-0. E aí os moleques estavam impossível, né? Dando caneta, dando pedalada, porra, correndo pra caramba. E o time do Corinthians só tinha nego velho, né? Vampeta, Kleber e tal. E os caras ficaram meio putos. Já tinha ganho também daquele gol de bicicleta do Depois Alberto, nós né? fizemos 4-1 Isso. no 4-2 no 4x2 no Pacaembu. Então, assim, os caras estavam putos, né, velho? Porque era um time muito bom e a gente já tinha 2 vezes ganhado dos caras. Mas, assim, não vou falar que eles não viram a bola, mas foi um jogo, os 2 jogos, né? Os 2 jogos acho que a gente teve. E qual que foi a conversa do Leão? Porque, de repente, o Diego sai machucado, fica só o Robinho. E o Robinho, ali, ele praticamente estoura pro mundo, né? Sim. Qual que foi a conversa naquele vestiário depois daquelas pedaladas? O Leão era legal, é engraçado o Leão, né, velho? Porque a preleção do Leão era 5 minutos depois do aquecimento de campo. Não tinha preleção no vestiário ou no hotel. Aí ele chegava, punha o nome dos caras que estavam lá, ó, vai jogar o fulano não sabe sair do gol. Vai jogar o ciclano e não chuta com a perna esquerda. Não tinha o detalhamento que é hoje. E a característica do Leão era essa. Então, assim, isso ajudou que tivesse muito menos pressão em cima da gente. A gente não se preocupava com o adversário. A gente não sabia nem quem estava do outro lado. Não é que não sabia quem eram os jogadores, mas não tinha uma noção de estratégia do que vinha ou o que a gente ia esperar. Então, acho que foi um dos segredos daquele time, assim. Acho que foi uma coisa que aconteceu e deu certo. Porque hoje é impossível você fazer um time de futebol
com o nível de detalhe e de informação que a gente tinha naquela época. Agora, o mais importante. E era um time do Corinthians que ia ganhar a tríplice coroa, porque já tinha ganho Copa do Brasil, tinha ganhado o Torneio Rio São Paulo e ia ganhar o Campeonato Brasileiro. Aí chega um bando de cara que ninguém conhece. A molecada insinuante, passando o pé por cima da bola. Pô, pedalada aqui, pedalada ali. E lá atrás, uma zaga muito concisa. E tem um goleiro também que fez a diferença. Qual era a tua relação com o Fábio Costa? De boa, cara. O Fábio comigo, a gente sempre se respeitou. Até porque eu sei que eu só fiquei lá porque o Fábio machucou. E não adianta. E quando ele volta, o Leão fez de tudo para eu jogar a fase final. Nós estávamos em Extrema e a gente ia jogar, não sei se era no domingo ou no sábado, eu não lembro. E ele me fez 2 dias antes fazer um teste para jogar. Queria que eu jogasse, mesmo que eu tivesse ficado quase 10, 12 dias sem treinar. E eu não consegui. E aí ele teve que pôr o Fábio, né? O Fábio estava um pouco acima do peso, óbvio, estava vindo de uma cirurgia, sem ritmo de jogo. Mas o Fábio debaixo do gol foi um dos maiores goleiros que eu vi jogar. Em cima da linha, o Fábio tinha uma percepção de antecipar o que acontecia, que era fora do comum. E eu acho que por isso que ele foi um goleiro do nível que ele foi. Não era um goleiro que saía do gol, não era um goleiro que jogava com os pés, era um goleiro que às vezes era impulsivo. Mas debaixo do gol ele era diferente realmente. Ele não precisava reagir para fazer a defesa. Ele antecipava quase sempre. E isso é um dom, porque não dá para fazer toda hora. E a gente tinha uma relação de muito respeito. Nós não concentrávamos juntos, né? Não foi um pedido de ninguém, aconteceu. E a gente acabou ali fazendo uma boa amizade, podemos assim dizer. Nos falamos muito de vez em quando hoje, mas é um cara que sempre me respeitou, sempre me tratou bem. E eu também nunca... Acho que eu nunca fui além do que eu deveria ir com ele. A partir do momento que ele voltou e fez o que ele fez na final, eu já entendi que não era mais o meu lugar. Eu tinha que começar de novo. E aí as coisas seguiram e a gente teve essa boa relação. O Fábio, na concentração, ele é do mesmo jeito no campo? Não, ele é divertido, ele é rabugento, assim. Mas ele é divertido, então, pô, ele quer bater em todo mundo, daquele jeito dele, né? Não literalmente falando, entendeu? Mas é um cara tranquilo, assim. Eu soube de alguns episódios quando eu cheguei, mas enquanto eu estive lá, não aconteceu nada. Zero. E quando foi até a parte acabou o Santos? Até onde foi Júlio Sérgio e Santos? Foi... Na verdade, no início de 2004 eu tive uma proposta para ir pro Grêmio. Tá? Para ganhar a mesma coisa que eu ganhava no Santos, mas com um contrato de 2 anos. O Santos tinha acabado de contratar o goleiro do Corinthians. E aquele era meu ano. Pô, eu joguei em 2002, joguei algumas vezes em 2003... 2004 tem que ser eu. Eu começo jogando. E eles não me deixam sair. E aí eu vou pro banco. Me tira da estreia da Libertadores. Aí eu fico puto. É errado o que eu fiz. Mas aí eu tive um problema com o Leão. Porque eu não gostei que ele me tirou pra estreia da Libertadores. Eu não tinha cometido falha nenhuma. Nós tínhamos feito 4 jogos no Paulista. Tínhamos ganho 3 e empatado 1 com o Palmeiras no Morumbi. E aí a situação fica ruim. Fica bastante ruim. E aí o Leão é mandado embora, chega o Vanderlei, já chega falando que quer contratar goleiro, tudo, mas eu volto a jogar. Aí nós vamos pra Colômbia, fazer um jogo contra o Once Caldas. E eu tomo um gol de longe, mas na altitude... Eu acho que era um gol que eu podia ter feito melhor, mas não considero uma falha gravíssima. Porque... Não tinha o que fazer. Até tinha. Por isso que eu falo, era uma bola defensável, mas não era, puta, falhou pra caralho, a culpa é dele. A hora que a bola saiu, eu achei que ela fosse lá na arquibancada. E ela veio vindo, na hora que eu vi, ela caiu dentro do gol. Quem não jogou na altitude não sabe o que é. A bola vem muito rápida e o tempo de reação é muito menor. Bom, enfim. Ali...
acabou minha vida no Santos. O Vanderlei não me deu mais oportunidade. Mas ele falou com você sobre essa falha? Houve essa conversa? Não, jogaram nas minhas costas a eliminação daquela Libertadores. Eles jogaram nas minhas costas, porque o time era bom, realmente, o nosso. Só que o Once Caldas ganhou do Boca e foi campeão, então não era um time de imbecil. Mas a culpa ficou toda nas minhas costas. E aí já não tinha mais clima para eu ficar. Mesmo com o Vanderlei saindo, acho que chegou o Oswaldo depois, eu fui embora. E aí eu fui buscar espaço em outros lugares. Aí eu fui pro Juventude. E cheguei no Juventude, aí, porra, peguei um cara excepcional, Ivo Wortmann, que já era um treinador muito foda naquela época, já fazia trabalho de campo reduzido, já treinava diferente do que todo mundo treinava. E aí eu faço 7 jogos e rompo cruzado. E aí, em 2005, praticamente eu não joguei. Bom, a gente vai seguir essa história, que aí tem a transição para a Europa, mas antes, recadinho importante para você do Galera Bet. Meu amigo, acesse galera.bet, faz o cadastro, tem R$50 em bônus para você conhecer a plataforma. E claro, se você colocar, você tem no seu primeiro depósito crédito em dobro. Então, Galera Bet, daqui a pouco a gente vai passar nas odds da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, para a gente ver qual é o azarão, quem que é o favorito, como que a gente vai investir essa grana no Galera Bet. Do Juventude, a gente vai para a Europa. Não vai, não. Não. Tem História boa, hein? Muito, Então, aí eu machuco, terrível, fiquei o ano todo sem jogar. Aí vou renovar meu contrato, que era por lei, eles deveriam renovar meu contrato o tempo que eu fiquei parado. Aí eles falam que não vão renovar. Aí eu falo, pô, fudeu. Aí aparece o Curitiba, que era um time de Série B. Aí eu vou pro Curitiba, assino o contrato, me lembro como se fosse hoje, deram um cheque pra mim, um cheque pro empresário de luva. Deposito o cheque, compensa, beleza, vou pra pré-temporada. 5 dias de treino, me chama o médico, o treinador e o treinador de goleiro e falo, ó, tua cirurgia não ficou legal, você não tem força na perna, acabou. Aqui você não vai ficar. Eles não tinham registrado meu contrato na federação. Isso era, sei lá, 10 de janeiro. Eu falo, beleza então, vou embora, fazer o quê? E aí aquela história da América de Rio Preto que eu te contei. E aí eu vou pra América, jogo 4 jogos, ele não me volta como titular depois que eu machuco. E aí, mas é exatamente assim que eu vou falar. Eu entro no carro depois de me despedir de todo mundo, pego a rodovia para voltar para Ribeirão. O Antônio Carlos Zago me liga. Eu tinha jogado com o Antônio no Juventude e no Santos. O Antônio me liga e fala assim, o que você tá fazendo? Eu falo, pô, tô fudido, velho. Acabei de sair da América de Rio Preto, tô morto. Ele falou, cara, você quer fazer um teste na Roma? Oi? Aí eu falo, pô, tinha ficado sem receber 2005 no Juventude. Tinha chegado na América pra pagar gasolina. Como é que é? Você paga a passagem, eles vão deixar você no CT, você vai ficar uma semana lá. Já tinha falado de você e os caras querem ver tua cirurgia, como é que tá, eles estão precisando de um goleiro com a tua característica, barato, se você quiser, pega no avião e vai embora. Falei, foda-se, tô fudido aqui, cara. Porra. Acabei de sair do América de Rio Preto, pra onde que eu vou? Dá tempo de pegar o passaporte aí ou não? E aí eu compro a passagem e vou embora pra Roma, cara. Aí chego lá, encontro um cara excepcional, chama Alessandro Lucci, que foi meu empresário na Itália os 8 anos que eu fiquei lá. E o cara me dá toda a assistência que eu preciso, me leva pro CT e aí eu chego lá e encontro um cara também que foi o padrinho do meu casamento, meu primeiro casamento, chama Tadei. Esse cara é foda. Vocês já tiveram a oportunidade de falar com ele? Ainda não. Então chama ele aqui. Tadei foi, cara, um irmão pra mim lá. Ele, porra, ia no quarto do CT, me levava comida, me levava pra jantar. E um cara que, porra, abriu as portas pra mim lá. E era pra eu ficar uma semana, eu fiquei um mês. Aí acabou o campeonato. Aí estourou aquele escândalo da Juventus, compra de arbitragem e tal. A Juventus acabou sendo rebaixada e a Roma foi pra Champions. Os caras falam, vai pra casa.
E a gente te liga. Aí eu vim pra casa. E a cabeça? A cabeça. Não tinha cabeça, não tinha dinheiro, não tinha porra nenhuma. Fudido, velho. Um apartamento e mais nada, e um carro. E aí eu começo a procurar alguma coisa aqui, mas, pô, já era junho, difícil. Aí os caras ali que falam, vem pra cá. Vamos fazer um contrato pra você. E aí, o que eu ganhei na Roma no primeiro ano era menos que eu ganhava no Santos em 2004. Caramba. E aí começa. Aí eu chego, vou pra pré-temporada, tenho uma tendinite no tendão patelar, que eu tava vindo de uma cirurgia de cruzado, não fiz pré-temporada, aquele rolo, vai aqui, joga, não treina. Fiquei 60 dias sem treinar. E aí voltei a treinar devagar, aos poucos. E aí, quando acabou o primeiro ano de contrato na Roma, eles me chamaram e falaram, não, vamos renovar. Vamos te dar um aumento. Os caras me deram um aumento. Aí acabou o segundo ano, eu não fiz nenhum jogo, nem amistoso. Nem um minuto. Nesses 2 anos? Nem um minuto. Acabou o segundo ano, eles renovaram meu contrato por mais de 2 anos. E eu era o terceiro goleiro mais bem pago da Itália. Porque os caras achavam que eu era importante dentro do vestiário. Caramba. Isso é o que me marca do futebol europeu, tá ligado? É o respeito que eles têm pelo ser humano. Então, os caras falaram, não, vem cá, você ganha X, nós vamos te dar 2X, porque você é foda, profissional, tal. Você acha que a sua permanência também passa pelo que os jogadores pensavam de você, da importância que você tinha lá? 200%. Porque você entrava no vestiário, então era a porta do vestiário aqui, então tinham 2 armários aqui que sentava o Totti, tinha o Okaka, o Rose, eu e o Christian Panucci. Então os 2 capitães da equipe sentavam eu ficava entre eles, que era o Francesco e o Panucci. E o Panucci foi muito foda comigo. Panucci, porra, o ano que eles classificaram para Champions, e depois o outro ano a gente classificou de novo, eu ganhei muito dinheiro porque o Christian me punha em todas as listas. Ele lá não tem essa diferença de, porra, você jogou 5 minutos, você não jogou, não. Quanto que é? A gente ganhava 200 mil euros para classificar para Champions cada um. E em todas as classificações, quando eu não joguei, ele me deu sempre prêmio integral. E tantas outras coisas. Então, assim, ele foi um cara fudido comigo lá. Você imagina, quando eu cheguei lá, tinha Panucci, Totti, Cufré, Montella, Nondá e vários outros. Então, assim, os caras foram muito foda. E eles só me seguraram lá porque eu treinava pra caralho, não enchia o saco de ninguém. Tava felizão. Tava morto da América. Tô lá na Roma. Diferença absurda. Tá bom pra caralho. Não joga, o cara tá feliz, tá machucado, o cara tá feliz. Não. Mas aí vai enchendo o saco também, né? Você quer jogar essa porra. E aí eu não conseguia sair, porque eu ganhava muito. Como que era você consegue fazer uma comparação entre o elenco, o convívio do Santos em 2002 com esse elenco da Roma? Era muita diferença no trato e qual diferença era nesse sentido? A diferença é quando você acaba de treinar. Cada um vai fazer o seu lá. Não tem essa de Não tem fazer um resenha. churrasco na minha casa. Não tem. Cada um faz o seu. Uma vez por mês, cada 90 dias você faz um jantar do time lá. E cada um cuida da tua vida. Acabou. Então, assim, você pensa muito mais em você, né? Não no sentido de ser egoísta, mas de fazer a tua vida desenrolar. Então, você acaba, fazendo fisioterapia fora do horário, você acaba fazendo outras coisas, você tem uma vida familiar muito melhor. Então, são coisas bem diferentes. Lá em Santos, desse 10 minutos para nós acendia a churrasqueira e fazia churrasco. Então, na Europa tem essa diferença. Aí, quando junta muito brasileiro, acaba, obviamente, você tendo ali um convívio mais íntimo entre os brasileiros, fazendo mais coisas que brasileiros fazem, mas
dá para comparar o que se faz lá e o que se faz aqui. O que mudou na tua vida pessoal, ficando no velho continente, ficando na Itália, o que te cresceu como homem? Tudo. Às vezes a gente acha aqui que o futebol ele é o mais importante. A gente dá uma importância para o futebol que a gente deve dar, mas até certo ponto. Não dá para admitir certas coisas que eu vejo. E o que fizeram comigo foi legal, foi um respeito. Mas a história do Castan, ela diz muito que é o futebol italiano. Vocês já devem ter ouvido a história do Castan. Do cara falar, cara, enquanto eu estiver aqui, não interessa onde você está, o que você vai fazer, se você vai andar, se você vai chutar bola. Você é o zagueiro da Roma. E a gente... Se acontece isso no Brasil, eles têm uma oportunidade de te mandar embora, ou rescindir seu contrato, já era. E aí... não é que você se sente na obrigação de fazer mais pelo clube ou não. Você considera aquilo uma extensão da tua casa. Então, porra, eu cheguei lá, eu já tinha ganho 2 títulos brasileiros. Não como protagonista, mas... ninguém sabia quem eu era. Mas eu tinha a menor ideia do que eu tinha feito. Eles tinham visto um vídeo, né? E o treinador de goleiro falou, o que mais me impressionou no teu vídeo é que você joga uma bola com a mão pra frente do meio campo. Cagou porque eu fiz nos jogos. Entendeu? Só que essa relação humana é uma coisa que eu trouxe depois que eu vim da Europa, no período que eu fui treinador, e que eu vejo muita dificuldade aqui no Brasil ainda, e que eu acho que a gente está perdendo um tempo fodido de fazer jogadores que às vezes têm uma instabilidade ou que perdem rendimento, fazerem a diferença muito antes, ou terem uma condição de confiança que é inabalável. Eu acho que isso é fundamental para os caras jogarem lá 50 jogos na temporada. Fudido que os caras fazem. Fudido a parte extracampo dos caras. Mas aí, você falou, tem que sair. Foi pro Lecce. Como que foi essa saída do rumo? Então, uma vez me perguntaram em italiano se eu me arrependo de alguma coisa na vida. Eu me arrependo disso. Eu joguei com o Ranieri, fiz 2 anos quase como titular. Saiu o Ranieri, entrou o Montella, eu não joguei os últimos jogos da temporada, e a Roma é vendida de uma família italiana para um grupo de investidor americano. E aí assume o Walter Sabatini. E isso também é do caralho lá, que lá os caras não te enrolam. Os caras, eles me chamaram e falaram, aqui você não joga mais. Você tem 3 anos de contrato, você ficar aqui, você vai receber. Mas mudou a mentalidade com a compra dos Eles americanos? tiraram praticamente todo mundo que estava lá, da época da família Sense. Eles mantiveram só o Daniele e o Francesco. E tiraram todo mundo. Então, assim, não era uma coisa específica comigo, mas ele me chamou e falou, aqui você não joga mais. Enquanto eu for o diretor da Roma, aqui você não joga. Então, procura alguma coisa para você. E eu fui para a pré-temporada com eles, era o Luiz Henrique, treinador, que depois foi para o Barcelona. E aí o Leonardo me liga e fala, Júlio, você quer vir para Paris? Paris Saint-Germain tinha contratado o Ibra, Menezes, não sei o quê. Eu falei, porra, claro que eu quero. Ele falou, então você vem para cá, acabei de contratar um goleiro francês, você não vai jogar no início, mas você vai brigar. Então, beleza, Léo, vou ligar pro meu empresário e ele te liga e beleza. Vai ganhar a mesma coisa, 1 ano de empréstimo seco. Passe fixado. Beleza. Eu ligo pro meu empresário e falo, ligo pro Leonardo, eu quero ir. Só me fala quando eu tenho que ir. Me liga 2 horas depois esse meu empresário e fala, Julio, apareceu uma situação aqui que dá pra gente ir pro time de Série A. E depois você joga esse ano nesse time, tem um time médio-alto, que te faz 4 anos de contrato pagando o que você ganha. E você vai em definitivo. Eu te tiro da Roma custo 0, eles não te querem, os caras te querem, joga esse ano lá no Lecce e depois você vai. Aí eu chego em casa e tenho que tomar uma decisão. Minha filha tinha acabado de nascer, não falava uma palavra de francês, um frio desgraçado. Lecce na Puglia, comi bem pra caramba, já estou conhecido no campeonato italiano, faço 1 ano lá regular, eu vou para um time médio, faço mais 4, alongo minha carreira 1 ano, ganhando a mesma coisa, jogando. Fui pro Lecce.
Aí com 10 jogos eu rompi o cruzado. Ai. Aí acabou-se. Aí acabou a carreira, acabou tudo. Aí eu volto para outro erro que eu cometi. Em vez de eu fazer a cirurgia na Roma, com o médico deles, blá, 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 blá. O cara tava puto, vim operar no Brasil. Fiquei quase um ano longe de Roma. Eu volto, os caras perguntam, quem é você? De onde você vem? E aí eu fico lá 18 meses treinando atrás do gol, só com treinador de goleiro. O ano que eu mais ganhei dinheiro na vida com futebol foi 2012, 13, eu não chutei uma bola. Porque foi o ano que meu salário foi mais alto. E eu só treinava atrás do gol. Aí chegou o Rudi Garcia, que foi um dos melhores treinadores que eu tive, e falou, Júlio, eu não posso te usar. Se você precisar, você conta comigo, só não me dá trabalho, treina pra cacete, tá tudo certo. Falei, obrigado, deixa comigo. E aí chegou no final de 2014, eu não aguentava mais ficar treinando atrás do gol. Já tava de saco cheio, tinha mais 6 meses de contrato. Aí me liga um amigo de Ribeirão, falou, vem pro comercial aqui, os caras querem você, pra você jogar o Paulistão e tal. Eu já tinha uns 35. Falei, beleza, eu vou. Aí foi desse jeito, eu me lembro. Eu saí do treino, fui no banheiro, voltei, tocou o telefone, eu pus o telefone em cima da mesa e subi na sala do diretor. Era o Baldini, que depois foi pro Tottenham. Eu falei, ó, quero ir embora. Como assim quer ir embora? Eu quero ir embora, cara. Tem 1 ano e meio que eu tô treinando atrás do gol, eu quero jogar, porra. Pelo menos eu quero ter oportunidade de ser relacionado. Não, que enquanto a gente estiver aqui, você não vai ter essa oportunidade. Então, eu quero ir embora. Rescinde meu contrato, por favor. Ele falou, peraí. Aí chamou a secretária financeira. Ele falou, ó, um exemplo. Você tem 10 euros para receber. Eu vou te dar 9, tá bom? Eu falei, porra, se você não me desse nada, eu ia embora. Já Dá tá os dando, 9 bora. aí. Então o cara me pagou 90% que eu tinha para receber. Assinei. Isso foi na quinta, terça-feira eu tava no Brasil. Nossa. E essa é a minha história, cara. Assim, cara, eu sou um goleiro de 1,83 m. Se roubar pra caralho, 84. Pesava 81, 82 quilos. Então, assim, tô muito satisfeito com o que eu fiz. Foi Como é que muito você mais. definiria a tua carreira? Superação total, brother. Tipo, os 2 lugares onde eu tive mais visibilidade, eu cheguei para praticamente pedir emprego, porque alguém tinha me indicado, mas ninguém foi me buscar. E eu treinava muito, e eu sempre fui muito Caxias, sabe? Eu sempre fui muito batalhador, assim, nesse sentido. E eu aproveitei pra caralho as oportunidades que eu tive. Então, quando eu era treinador, eu nunca fechei a porta para ninguém. Hoje, no que eu faço, eu também não fecho, porque o Brasil é muito grande, tem muita gente precisando de oportunidade. E o futebol, por mais que ele tenha muitos clubes, que ele tenha muitas peças, é um circuito muito fechado. Então, tem muito jogador top pra caralho que fica no meio do caminho. Hoje você é agente de jogador. Sim. O que nesse período de superação que foi tua carreira, como você nomeou, o que você passa para esses jovens jogadores que você tem também na sua carteira? O que você passa de vivência para esses caras? Às vezes falar não é o suficiente. E hoje tem muita diferença. Esses dias eu vi um vídeo do Michael Jordan, perguntaram para ele, por que você não vai ser treinador? Eu até postei isso nas minhas redes sociais. Ele falou assim, se eu fosse cobrar daquele cara para ele jogar, ter a concentração, o nível de entendimento do jogo que eu tinha, eu vou estar sendo injusto com ele. E aí a minha emoção você não sabe o que vai ser. Ou seja, eu vou matar o cara. Rede social hoje, o nível de entrega, entre aspas. Comprometimento. Exatamente. Isso é foda de você ter do seu jogador hoje. E é isso que eu passo pro meu jogador. Se você tiver isso, já é um puta diferencial. Você já vai estar na frente dos caras. O entendimento do jogo. Eu sempre fui muito preocupado com tática, saber o que orientar, o que fazer.
Não dá simplesmente pra você chegar ali e achar que vai treinar meia boca e vai jogar pra caralho. Outra coisa que eu aprendi na Europa, não adianta, velho. Se você não treinar forte pra cacete, você não vai jogar forte pra cacete. Você vai jogar 1, 2 jogos, você vai machucar. Então, assim, esse profissionalismo que eu acho que em alguns lugares aqui você já encontra, mas não em todos. E eu acho que isso é fundamental, e não só para quem joga futebol, para todo mundo. Vai fazer um negócio, faz o mais foda que você conseguir, porque sempre tem alguém vendo. E alguém vai falar, quem que fez isso aí? Quem que é esse cara? Por que que ele não tá onde ele tinha que estar ainda? Então, assim, tem muita gente que é colocada em algum lugar? Tem. Não se mantém. Quem constrói um bagulho sólido pra caralho, quem faz esforço, quem vai atrás, não é dito que esse cara vai ter oportunidade, mas se ele tiver, ele não deixa passar. Você acha que tem uma diferença muito grande, hoje, agora falando atualmente, do nosso futebol para a Europa? Eu acho que nós temos a melhor matéria-prima do mundo. O nosso jogador, ele é bom pra cacete. A gente reluta muito com a parte tática. Eu ouço, e isso é motivo de discussão em vários cursos, de que a tática vai tirar o poder de criatividade do jogador brasileiro, o drible, etc, etc, etc. Nunca concordei com isso. Eu acho que o Barcelona sempre ganhou porque tinha os melhores, mas é porque era um time organizado. O Bayern de Munique ganhou porque tinha os melhores e era um time organizado. O Real Madrid, quando resolveu o problema defensivo, ganhou tudo. Porque só queria atacar, parecia um bando de índio, entre aspas. Então, assim, a gente tem visto um time do Palmeiras sólido. Às vezes joga bem, às vezes não joga bem, mas extremamente efetivo. Eu vi ontem o jogo do Botafogo com o Flamengo, 40 minutos do segundo tempo. O Everton Ribeiro dando um pique para marcar, que eu falo, porra, por isso que esse time é foda. Entendeu? Não dá, o jogo tem 2 fases, todo mundo tem que atacar, todo mundo tem que defender. E eu acho que esse nível de entendimento, esse nível de comprometimento está cada vez mais presente. Agora, o nível de entendimento do jogo e a questão de como isso é passado para o jogador, de como é absorvido, acho que a gente ainda pode melhorar. Hoje esse é o diferencial para o atleta brasileiro que sai daqui e vai para a Europa. Isso é o diferencial. Se o cara não tiver o entendimento, ele não fica nem 5 minutos lá. Se ele não tiver o entendimento do jogo, é óbvio que ele vai ser instruído a fazer. Mas tem coisa que não depende só do treinador. Não dá para você esperar que o cara te fale tudo que você vai fazer. Então, o cara que é proativo e que entende o jogo, e que às vezes ele vai fazer um movimento contrário em determinado momento do jogo, mas ele vai resolver um problema, porra, bom pra caralho. E o cara que não entende, que não dá mais para jogar com a bola no pé, sem ter intensidade, e não, a gente não pode confundir intensidade com correr muito. Você tem que correr certo. Tem que organizar a parada. E assim, eu sempre vejo que os caras lá, eles estão 2 passos na nossa frente. O que a gente está tentando fazer aqui agora, eles já estão mudando lá 2 vezes. Entendeu? Então, não adianta também a gente querer dar informação para o cara hoje, se ele não teve o básico lá atrás. Não vai absorver, porque ele não tem a estrada para chegar lá. Isso é uma visão muito pessoal, tá? Tem gente que acha totalmente o contrário, mas eu falo das experiências que eu tive e do que eu vivi. Mas e tem outras coisas também. Pô, a gente viu o campo ontem que jogou Botafogo e Flamengo. Não dá. Não dá. O mínimo que o cara tem que ter para poder jogar bem é um campo de futebol. É o mínimo. Que é o que a gente não tem hoje. São poucos estádios que É contam. o mínimo que o cara tem que ter condição de jogar. Porra. Porque aí o cara vai ter confiança de bater de primeira, de fazer 1, 2, de fazer certas coisas. Pô, na Inglaterra tem gol de fora da área pra caramba. Tem. Olha o campo. O cara precisa dominar uma vez, ele já domina orientado e já vai bater no gol. Aqui o cara tem que dominar 8 vezes a bola para tentar fazer alguma coisa. A velocidade do jogo é outro, o ritmo é outro. Então, assim, não dá pra gente colocar também tudo nas costas do jogador e nem do treinador. Tem muita coisa que faz parte da estrutura da festa que tem que ser melhorado. Com certeza. Estamos conversando com o ex-goleiro Júlio César, empresário, técnico. Daqui a pouco vamos falar também em relação à parte técnica. Será que teremos um técnico por aí?
Não? Antes, enquanto ele pensa a resposta, vamos falar das nossas odds no Galera Bet da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, rodada de número 25. Esses jogos estão em andamento. Internacional, Juventude, Corinthians e Bragantino. A gente já vai para o sábado com Juventude e Avaí. Um bom jogo para você narrar, Rafael Esgrilli. Já estou pensando na escala. Já te vira esse approach pra lá. Para cada real investido, volta mais para o Avaí, 3,87. Né? Bragantino e Palmeiras, bem equilibrado esse confronto. Né? Lembrando que o Palmeiras deve entrar com o time reserva, já que está pensando na Libertadores da América. Palmeiras pagando para cada real investido R$ 2,32. Atlético Paranaense e Fluminense. Fluminense favorito, né? O empate está pagando mais. Eu acho que empate é algo que dá para ir, hein? E o Atlético Paranaense também deve ir com o time reserva, porque na outra terça-feira também tem um jogo de volta com o Palmeiras. Exato, pagando 3,21, coloca R$10 ali, volta R$32,10 para você. Ó, empate, fica aí a dica do Cezão. América, Mineiro e Curitiba fechando o jogo. Outro jogo bom para você narrar aí. Esse eu aprecio. O Curitiba, mas muita zebra para cima do América, jogo no Independência, pagando R$4,60 para cada real investido nesta partida. Você quer dizer que você vai mandar um abraço pro Guto Ferreira aí por 4,60, é isso? Ó, passou por aqui, né? E deu sorte, hein? Porque na semana seguinte chamaram o cara. Exato. Na seguinte chamaram o cara. Flamengo e Ceará. Pô, Ceará ali é muito, ali é 7,6 pro Ceará. Jogo às 11 da manhã no Maracanã. Deus abençoe Speed Mendonça. Ah, mas esse aí eu acho que é arriscado. Isso aí. Eu vou mais no conservador aqui, né? R$1,41 para cada real investido. Corinthians e Internacional, esse é um bom jogo, né? Esse aí se você acertar, você vai ganhar bem, né? O empate pagando R$3,25. 3,25 é uma boa também. A cada real investido. Internacional 3,35, Corinthians 2,23. Esse é um bom jogo. Fortaleza e Botafogo, 4,60 para o Botafogo cada real investido. Fortaleza muito favorito, melhor campanha do retorno, não levou gol. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, né? Embora a fase do Galo não esteja tão boa, mas está pagando 1,84. E fechando na segunda-feira, tem Cuiabá e São Paulo, jogo bem equilibrado. Ó, Cuiabá tá chegando. Lembrando que essas odds, elas são dinâmicas e você tem ela toda atualizada no galera.bet. 2,57 a vitória do São Paulo pagando no Galera Bet, sempre a sua melhor aposta. Rafael Esgrilles, algo não muda quando você está aqui, o seu jogo rápido fica à vontade. Não, mas agora você é um apresentador, agora você segue aí, pô. Você segue. Ele teve a oportunidade. Não quis a oportunidade. Depois. Você viu? Eu sou aquele cara rebelde. Você tem que vir conversar, que ele não tá mais com paciência com isso. Mas eu vou fazer só porque você pediu. É que a gente não é a Marília Gabriela aqui, mas a gente tem essa questão. O que vier rápido na tua cabeça, você manda ver. Jogo da tua vida. Roma Lazio. Jogar na Roma foi? Foda pra caralho, entrar naquele estádio, os caras gritando, aquele hino, é massa pra cacete. Se tem 3 caras pra levar pra um churrasco, pra uma resenha, quem você levaria? Meu filho? Não, do futebol. Do futebol? Futebol. Elano? Marcelo Henrique, que jogou comigo na Francana. E... Mixes. Se você pudesse dar uma dica pro cara que tá começando no futebol, não é o cara da tua carteira, mas o cara que tá começando no futebol, que você vê que o cara é muito bom, o que você falaria pra ele? Não adianta ser bom, tem que correr. Futebol, o que é na tua vida? Futebol é tudo. Me deu tudo que eu tenho. Me fez ser conhecido no mundo inteiro, apesar de ter sido um jogador mediano. O que eu sei fazer a vida inteira, eu só fiz isso. Ô tio, eu tenho 15 anos, eu não sei o que você fez no futebol. Quem é Júlio Sérgio? Júlio Sérgio é um cara que lutou pra cacete, pra ter o pouco que tem. Fez mais do que poderia, porque eu poderia ser um goleiro anão, né? Tenho 1,82 m. Então,
Eu não desperdicei nenhuma oportunidade. Tô vendo ele aqui, de bonezinho. O que é o Enzo pra você? O NCH são as coisas que me movem hoje. São dois, né? São eles que me fazem tomar decisões, que me fazem querer ser uma pessoa melhor, que me fazem querer passar educação, bons conceitos. Eu acho que foi o que a minha família me passou. Eu acho que eles estão absorvendo isso. A mãe ajuda muito. E se eu der bons exemplos, eles sabem que eles vão ter que capinar também muito para chegar a fazer alguma coisa. Quer ver? Quem foi melhor? O goleiro, o assistente técnico ou o empresário de jogador, o Júlio Sérgio? Eu acho que como empresário eu tenho mais chance do que nas outras partes. Porque agora depende só de mim. Antes não dependia. Então agora eu acho que eu posso fazer tudo aquilo que eu quero fazer. Falei que o cara era resenha? Ô, Sérgio, muito resenha. Para encerrar, duas questões. Questão técnica que a gente deixou no puxa do bloco. Não pretende mais seguir na carreira de treinador, de auxiliar? O que você espera do futuro? Não, hoje não. Hoje eu acho que, como eu falei, eu tenho 44 anos, eu nunca tive um final de semana na vida. O primeiro final de semana que eu tive foi esse último que passou. Que eu realmente sentei na minha casa, meus filhos estavam com a mãe, né, que nós somos separados. E eu não tinha porra nenhuma pra fazer. E foi bom pra caralho. Não tem ninguém me chamando, eu não tenho que cumprir horário, eu não tenho que fazer nada. Se eu quiser trabalhar, eu trabalho. Se eu não quiser, eu não trabalho. É até estranho, né? Eu continuo trabalhando pra cacete. Viajo muito, assisto tudo que passa de jogo na televisão, mas se eu quiser dormir na minha casa, eu vou dormir. Então, acho que Tem uma liberdade agora. chegou uma hora que eu pude escolher fazer isso. Eu fiz outras coisas que me deixaram poder fazer essa escolha. E não sei. Eu gosto muito de tática. Eu gosto muito do jogo. Modéstia à parte, eu acho que eu entendo um pouco do jogo. Mas eu acho que eu também tenho pavio muito curto para certas coisas. Eu não consigo discutir futebol com alguém que está acima de mim e que não me venha trazer coisas que vão agregar ou que pelo menos consiga debater o jogo comigo. Isso é um problema. A gente tem que engolir muito sapo. Eu sei que eu vou ter que engolir muito sapo no que eu faço hoje. Mas poder sentar, abrir uma planilha tática, uma prancheta e falar de futebol como é futebol, não como as pessoas veem futebol, tem uma grande diferença. Tem uma diferença muito grande entre você montar uma estrutura, partir daquela estrutura e desenvolver um monte de ideias ali. Nós não podemos ter 10 conceitos de futebol dentro do mesmo país. Nós temos que ter uma base e dentro dessa base desenvolver essa ideia, que é o que acontece na Europa. Então, são pouquíssimos os clubes na Europa que têm uma plataforma completamente diferente. Não dá para marcar homem a homem no Nordeste, não dá para fazer um trabalho completamente zonal no Sudeste, no Centro-Oeste fazer uma outra coisa que você não vai desenvolver o futebol. Você não vai desenvolver o jogo em si. Isso está mudando, mas é uma coisa que eu acho que eu tive o privilégio de viver lá fora e ver certas coisas que elas são básicas e que não dá para fugir disso para você ter um jogo. É diferente você abrir para assistir um jogo do Campeonato Brasileiro, salve raríssimas exceções, e um jogo do Campeonato Inglês. É diferente. Pô, tem um monte de coisa, clima, gramado, tem. Mas a ideia do jogo. Parece outro esporte. A ideia do jogo. O sistema de jogo, como pensar, não só a marcação. E se você olhar, é simples. É simples. E o Cruyff dizia, o difícil é fazer o simples. Cara, você vê todo mundo passando da linha da bola, marcando linha de passe, trabalhando zona e fazendo mais simples. A partir daquilo, porra, dá pra você fazer o que você quiser. Mas a ideia, o Nottingham faz a mesma coisa que faz o Liverpool, com menos qualidade, mas a ideia básica é a mesma. Mesma coisa. É difícil a gente fazer isso aqui com a qualidade que a gente tem? É difícil a gente tentar implementar isso aqui com a qualidade do jogador brasileiro? Não é. E se você fizer isso, nunca mais a gente perde uma Copa do Mundo. Não. Nunca mais.
Porque os caras não vão ver a bola. Então, esse é o meu pensamento quando treinador. Infelizmente, eu acho que eu sou um dos únicos que vejo futebol assim. Futebol é matemática para mim. Primeira aula de futebol da UEFA que eu tive, quando eu fui fazer minha licença, o camarada falou para mim: futebol são duas engrenagens, a da esquerda e a da direita. Não importa o que aconteça. Você pode tirar uma peça, tem que funcionar do mesmo jeito. Se você mudar a forma de trabalhar da engrenagem, aí você vai ter uma mudança. Você não pode mudar uma peça e mudar a engrenagem. Então, assim, o futebol que o europeu vê é matemática. Ele sabe o que tem que fazer, ele sabe aonde é certo fazer, ele não vai arriscar. Por mais que ele erre, ele vai tentar fazer o certo. Aí você fala, fica chato o jogo? Não, não fica. A gente paga pau pros caras. Verdade. Pô, Verdade. tem jeito. Verdade. Pra encerrar, qual foi a maior resenha que você participou no mundo da bola? Que você pode contar. Tem coisa que não dá pra contar. Aquelas resenhas que não dá. Aquelas resenhas. Puta, cara, velho, ó. Eu tive sorte de participar de um monte de coisa legal, cara. Eu acho que na Roma ali, poder ter feito parte tantos anos de um time de alto nível, me deu a oportunidade de conhecer muita gente. Muita gente boa, pra caralho mesmo, entendeu? Um cara que eu admiro muito é o Christian Panucci. Um cara que ganhou a Champions League 20 anos com o Milan. E quando foi jogar comigo, já estava na parte do fim da carreira dele, que me chamava para jogar tênis na casa dele, que falava: Júlio, porra, você investe em quê? Eu vou para bolsa, eu faço isso, eu faço aquilo. O Pizarro e a gente ia jogar tênis. Então, assim, cara, olha os caras que eu pude jogar. Olha o ambiente que eu frequentei. Eu joguei da Bzinha de São Paulo à Champions League. Então, assim, só de ter feito isso e tudo que eu fiz ali me dá a possibilidade de fazer o que eu faço hoje. Alguns caras são marcantes na vida da gente, não vão passar. E acho que falta gratidão hoje para as pessoas reconhecerem. Eu tenho certeza que você está aqui, não que alguém tenha te ajudado, mas alguém abriu uma porta para você e para você também. Então, são essas pessoas que eu falo. Não é uma resenha, são pessoas. São pessoas que falaram: cara, vamos ver o que esse cara é capaz. E são essas pessoas que marcaram para mim no futebol. Sensacional. Acho Boa. que não tinha como encerrar essa resenha em alto nível. Essa declaração. Júlio, a gente sempre encerra Nosso Tintim. o nosso Tintim. Agradecendo demais a sua participação. Semana que vem tem mais uma rodada. Valeu, Esgrides. Valeu. Grande abraço. Valeu, Júlio. Obrigado aí por essa aula de futebol. Falo pra caralho, né? Não, é bom pra cacete. Cara, faltou tempo. Vamos lá, Gabriel. Vamos entrar pelo menos para 3 horas aqui, porque tinha muita história. Aqui tinha. Tem uns que não dá pra conversar 40 minutos, mas esse aí tem 5 horas pra falar. Eu tô aqui, levando 15 perguntas para casa. Mas vamos fazer a segunda temporada. Episódio 2. Exato. Aí sim. Valeu, gente. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.